Você sabe o que nós humanos do século XXI valorizamos, desejamos e veneramos acima de tudo? A coisa que buscamos, minuto a minuto, sem parar, 365 dias por ano? Um idealista diria que a resposta é amor ou talvez felicidade. Um cínico poderia dizer dinheiro ou poder. Eu penso o seguinte: depois de ver os meus colegas bípedes tropeçarem nessa rocha giratória por tantos anos, eu diria que o impulso humano mais profundo, o nosso maior desejo e necessidade é a comunicação. E agora, neste momento, a comunicação está mudando. Antigamente, o jeito como a nossa cultura falava sobre si, todas as coisas que líamos, assistíamos e ouvíamos eram controladas pelos figurões que dirigiam os jornais e as redes de TV, os chefões dos estúdios e os monstros da música. E essa gente decidia não só quais informações você receberia, mas quando e como as conseguiria e o quanto pagaria por elas também. Eu sou o John Heilemann e estou aqui para contar a você sobre um levante na comunicação que vem acontecendo ao nosso redor. Uma revolta incendiária dos mais fracos que fez tremer os gigantes da mídia em seus ternos de alfaiataria. Uma revolta alimentada pelo que mais? Pela internet. Para contar essa história, explorei a vastidão infinita da internet. De seus quadrantes mais movimentados até os seus esconderijos mais infecundos. Penetrei nos bastidores do Vale do Silício, mergulhando nos assuntos e reuniões dos líderes de uma nova geração de empresas como o YouTube, e o MySpace e o Facebook. Empresas que começaram a transformar a rede em um meio de mão dupla, interativo e democrático. Controlado por ninguém, mas moldado por todos. Em outras palavras, o nosso meio. Eu também mergulhei na história da rede para contar a você a história de como as sementes dessa transformação notável foram lançadas. Hoje todos nós sabemos como a rede mudou o mundo, mas esta é a história de como a rede está transformando a rede. A internet. Este é o Vale do Silício, na Califórnia, e estas figuras são Chad Hurley, Kevin Rose e Jay Adelson. E eles podem até parecer mais com cordeiros do que leões, mas esses caras são os líderes da Revolução Web 2.0. Rose e Adelson dirigem o Digg, o site de notícias sociais da rede, cujo conteúdo é escolhido por sua devotada comunidade de usuários, que é de milhões. Hurley, por outro lado, é o cofundador de um dos sites mais populares do planeta, o YouTube, o serviço de compartilhamento de vídeos que foi comprado pela Google em 2006 por incríveis 1,65 bilhão de dólares. E você pode achar que, como outros inovadores, esses caras entraram nessa para enriquecer. É, foi por isso. Mas eles também têm a missão de mudar o mundo através do poder do povo na rede. Eu acho que esse é o objetivo da internet. A internet serve para conectar indivíduos ou conectar indivíduos à informação. Em quem você confia mais? Você confia num executivo de uma corporação que fica numa salinha esfumaçada qualquer ou nos seus iguais e nas pessoas que estão conectadas a você? E se esse papo parece meio guerrilheiro, é porque é mesmo. O Digg e o YouTube fazem parte de uma nova onda de serviços da rede, cada um mais popular do que o anterior, na qual todos oferecem uma alternativa para a mídia antiga, como esta que você está vendo agora. Até bem recentemente, a velha ordem da televisão operava com base em uma série de costumes antigos e antiquados. E caras incrivelmente carismáticos e ligeiramente irritantes, gente como eu, viajavam o mundo com todas as contas pagas e salários astronômicos, sendo filmados por caras como estes. Para a pessoa comum, a indústria da TV era impenetrável. Era um clubinho que controlava o que iria ao ar. O tubo deles, em outras palavras. Mas não mais. Hoje, a indústria da TV está sendo escancarada, tornando-se acessível para todos. E tudo por causa do YouTube e de uma transformação que se resume em seu slogan: transmita a si mesmo. Antes eram só as empresas de mídia tradicionais que controlavam os portais de distribuição. E eles também controlavam o que era produzido. Mas nós achamos que todos têm a oportunidade ou deveriam ter a chance de ser ouvidos. Não surpreende que alguns titãs da televisão considerem o YouTube tão ameaçador, especialmente depois de seu casamento com o Google. Mas o que Chad Hurley e a sua gangue fizeram foi dar a todos um poder que estava restrito apenas aos mestres da grande mídia. Eles deram a todos e cada um de nós a nossa própria torre de transmissão, da qual podemos transmitir os nossos vídeos caseiros, quer sejam brilhantes ou débeis mentais, a uma plateia em potencial de milhões.
No Digg está acontecendo um experimento semelhante, mas, neste caso, o assunto não é o frívolo entretenimento televisivo, mas o mais sério dos assuntos: notícias. Como um jornal, o Digg é uma cornucópia dos acontecimentos mais recentes no mundo. Mas aquilo que vai parar na primeira página do Digg não é decidido por nenhum Mauricinho metido a âncora de jornal, é decidido por você, o usuário. E quanto mais pessoas Digg, que equivale a dizer votam, por uma determinada história, mais destaque ela terá no site. Bom, era sempre um punhado de editores que determinava o que ia para a primeira página de um jornal ou de qualquer mídia impressa. Agora são os nossos quase 1 milhão de editores registrados, constantemente à procura de grandes notícias, informações, histórias, vídeos e tudo mais para expor à comunidade. O que o Digg está fazendo é mostrar que um blog pode estar no mesmo nível que o New York Times e que cabe ao público decidir o que é importante. O pessoal tanto do YouTube como do Digg acreditam em uma teoria chamada sabedoria das multidões. Eles também estão cientes do fato de que nada nos agrada mais do que o som da nossa própria voz e a nossa própria imagem projetada numa tela. E no momento ninguém compreende melhor tudo isso do que este garoto, Mark Zuckerberg, de 22 anos, fundador de um borbulhante site de interconexão social, o Facebook. O motivo de você passar tanto tempo se comunicando com seus amigos, sabe, e com outras pessoas que você respeita, é porque as opiniões deles e o que dizem significam muito para você. Então, o que tentamos fazer no Facebook foi mapear todos os relacionamentos que as pessoas têm. Há cerca de um ano, cruzei o país num voo com Arthur Sulzberger, o editor-chefe do New York Times, e com Mark Zuckerberg. Zuckerberg chegou 20 minutos atrasado para o jato do New York Times, imagine, vestindo um short de ginástica e de chinelos. Ouvir a ele e Sulzberger falar sobre um futuro da mídia foi como ouvir um marciano conversando com um bastão de beisebol. Terminado o voo, Sulzberger me perguntou o que eu achava de Zuckerberg. Eu disse que o achava esperto, mas jovem. Sulzberger respondeu: é esperto, mas muito jovem e muito sortudo. E disse que ele era só a novidade do mês. Um ano depois, o preço das ações e os lucros do New York Times estavam em queda livre e a empresa reconhecia que a sua estratégia na rede era uma confusão só. Enquanto isso, o Facebook estava cada vez mais popular, a caminho de se tornar uma empresa multibilionária de capital aberto e possivelmente até mesmo o próximo Google. Bom, sempre foi muito surpreendente, né? Quer dizer, só pelo fato de que continua a crescer a mais de 3% toda semana. Isso quer dizer, quando você chega a de 200 mil usuários por dia, você pergunta, isso vai durar ou vai continuar a crescer? Pois cresce e consistentemente. O Facebook é um fenômeno genuíno, assim como seu rival na interconexão social, o MySpace, e assim como o YouTube. Um dia você nunca ouviu falar neles, e no dia seguinte estão por todo lado, em casa, no escritório, no laptop dos nossos filhos, e admitamos, no nosso também. Mas a verdade é que o Facebook, o YouTube, o MySpace e o Digg não surgiram do nada. Eles são descendentes diretos de outra safra de revolucionários da mídia que, em termos de alta tecnologia, entraram em cena há uma eternidade. E com isso eu quero dizer, você sabe, há pouco mais de uma década. Esses caras, antes de tudo, eram fãs incondicionais de música, que por acaso eram também techno-geeks animais. E isso fez toda a diferença. O ataque que eles lançariam sobre o status quo na indústria musical seria a base sobre a qual o YouTube e o Facebook seriam construídos. E eles lutariam essa batalha sem nada além de coragem e um fluxo de códigos de computador. Quando a rede adentrou as nossas vidas em meados da década de 1990, apesar de toda a retórica insurrecionista que inspirava, ela era apenas mais uma fonte de informações para nós. Nada muito diferente da televisão, do rádio e dos jornais, exceto por usar a forma digital através de uma tela de computador. Mas hoje a rede rapidamente se tornou uma via de mão dupla para dar e receber. Assistimos e postamos videoclipes no YouTube. Blogamos, mandamos fotos e partilhamos detalhes íntimos da nossa vida obsessivamente em sites de interconexão social como o Facebook e o MySpace. Nos últimos 100 anos, a mídia de massa vinha funcionando através de umas poucas empresas grandes, que basicamente coletavam o que eles consideravam as informações mais interessantes que impunham ao seu público. Agora, um número grande de indivíduos pode compartilhar informações do mesmo modo como só essas empresas grandes faziam antes. Garotos como Mark Zuckerberg, do Facebook, estão enfrentando os gigantes da indústria da mídia tradicional. Mas as sementes dessa rebelião foram plantadas há pouco mais de 10 anos.
Mas hoje todos estamos um pouco apáticos em relação à rede. Não damos valor às grandes mudanças que ela causou na nossa vida diária, especialmente quando o assunto é como consumimos a mídia. Mas pare por um segundo e volte a, digamos, meados dos anos 90 e relembre como costumava ser. Lembre do processo incrivelmente chato para conseguir uma música nova ou até mesmo ouvir essa música nova. E do jeito que eu me lembro era mais ou menos assim. Primeiro você ouvia uma música de que gostava no rádio, talvez. Aí você tinha que sair de casa e procurar uma loja de discos. Você fuçava um pouco, encontrava a música que estava procurando e então percorria todo o caminho de volta para casa. Por fim, você voltava para a sua sala confortável com o seu novo e caro CD, comprado só por causa daquele single que você tinha gostado. Colocava no seu CD player, botava os pés para cima e começava a escutar. E era muito comum você descobrir que o resto do CD era um lixo total. Mas antigamente era assim que funcionava e não tinha mais o que fazer. Ou pelo menos era isso que a maioria de nós pensava. Mas escondidos nos dormitórios das faculdades e nos subúrbios dos Estados Unidos havia um pessoal que pensava diferente. Os nerds em questão eram caras como David Wickley, Justin Frankel, Cable Sasser e Steve Frank. Amantes de música que começaram a brincar com uma tecnologia obscura que uniu músicas aos PCs e à rede. Acho que a maioria das pessoas não estava pronta para a ideia de que música de verdade podia sair de seu computador e que elas podiam conhecer novas músicas através de seu computador e da internet. E a maioria dos computadores nem sequer vinha com alto-falantes. Era uma época empolgante, porque era o início daquela revolução da música e dava pra sentir que estava mudando. Dava pra sentir que algo grandioso ia acontecer. Eu tinha feito um software para tocar música que, na verdade, tinha baixa qualidade e um hardware feito em casa no colegial. Daí, quando eu entrei pra faculdade, os MP3 já estavam meio que disponíveis. Daí eu comecei a brincar com isso e a qualidade até que era bem boa. Antigamente, os arquivos de música eram enormes e pesados, mas o MP3 forneceu um meio de comprimir dados em um pacote digital muito menor e, portanto, mais fácil de enviar e receber pela rede. Animados com as possibilidades oferecidas por isso, Frank, Sasser e Frankel, de 18 anos, criaram tocadores de mídia baixável, o Audion e o Winamp. Aplicativos que permitiam aos usuários armazenar e tocar músicas na forma de MP3 em seu computador. Mas isso foi só o começo. Amantes de música e entusiastas da internet como David Wickley estavam empolgados com a ideia de distribuir e acessar músicas em MP3 online. Ainda calouro de ciência da comunicação em Stanford, Wickley lançou um site com informações sobre MP3, cheinho de músicas baixáveis. Umas 2 semanas depois que eu comecei, eu recebi um telefonema da segurança de rede de Stanford e eles me perguntaram: "Ei, o que está acontecendo? Mantemos uma lista de 10 a 20 servidores no campus que usam banda larga. E normalmente os computadores dos dormitórios não entram nessa lista, mas seu computador está no topo da lista e está usando cerca de 85% de toda a largura de banda da rede de Stanford. Ficamos curiosos. O que está acontecendo?" O que estava acontecendo eram as primeiras etapas de uma insurgência na internet que logo pegaria a antiga ordem do ramo musical totalmente de surpresa. Porque, em Los Angeles, executivos como Jay Sammet, da gravadora EMI, haviam garantido seu conforto fazendo as coisas da mesma maneira tecnofóbica que sempre haviam feito. MP3, áudio na rede, ripar, mixar, queimar. A reação deles foi: sem chance. A indústria fonográfica como indústria, todas as gravadoras trabalhando juntas, bancaram um projeto chamado Madison, que era um teste com a IBM para pôr gravadores de CD nas casas das pessoas. Esse foi um teste feito em San Diego para ver se os consumidores comprariam, baixariam e gravariam música. E a conclusão desse teste caríssimo feito pela IBM e por essas grandes gravadoras foi que os consumidores nunca iriam querer fazer isso. Que revelação brilhante essa! E vale a pena lembrar, é claro, que 2 décadas antes, os gênios da IBM tinham decidido que o mercado mundial de PCs jamais superaria alguns milhares de unidades. E então os dinossauros da indústria fonográfica estariam cometendo o mesmíssimo erro de novo. Em vez de, Deus nos livre, abraçar a rede, os figurões da indústria fonográfica adotaram uma postura de total e absoluta negação. Eles não permitiriam que qualquer material com registro de direitos autorais de seus artistas circulasse em qualquer lugar na rede.
Mas como a indústria logo descobriria, como qualquer pai ou mãe acaba descobrindo, que os garotos norte-americanos não estavam nem aí se era permitido ou não. A ideia de que a música podia ser distribuída na rede, libertada do jugo da indústria fonográfica, estava para se popularizar de maneira absoluta, em meio a um frenesi de downloadings que acabaria por criar a base para serviços como o YouTube. E tudo isso graças a um garoto tímido de 18 anos de Boston, com uma ideia nova para um software, mas muito destruidora. A ideia dele se chamava Napster e o seu nome era Sean Fanning. Em 1999, Fanning estudava na Universidade Northeastern, em Boston. Ele gostava de tocar violão e, como seus amigos, surfava a rede em busca de músicas para baixar. O meu colega de quarto na faculdade curtia muito rap e baixava todo tipo de rap desconhecido. Ele chamava os amigos nos fins de semana, fazíamos festas e todos estavam interessados em ter acesso à música dele ou descobrir um jeito de conseguir músicas do mesmo jeito que ele. Mas ele dedicava tanto tempo à busca por músicas e era tão demorado que ele matava a aula para fazer isso. E se achava um site bom, ele matava um dia inteiro para conseguir baixar tudo o que queria. O que Fanning e seus amigos estavam descobrindo era que, embora fosse tecnicamente possível compartilhar e baixar as músicas um do outro, mesmo com MP3, era muito chato, interminável e nada confiável. E era preciso, inclusive, manjar um pouco de programação para fazer isso. Mas quantos garotos entendiam de programação? Isso deu a Sean Fanning uma grande ideia. Quer dizer, grande mesmo. Tão grande que sua repercussão continua ecoando por toda a internet e indústria do entretenimento. Eu me dei conta de que havia esse monte de gente com uma relação de músicas que interessavam também a outras pessoas e queriam compartilhá-las. E a maneira lógica de resolver isso e alguns dos problemas de confiabilidade era fazer algo baseado numa arquitetura ponto a ponto. Então, como funcionava esse sistema ponto a ponto? Bem, o Napster permitia que os seus usuários deixassem que os seus PCs conversassem e partilhassem coisas com os computadores de outros usuários. E isso significava que se alguém em algum lugar tivesse o MP3 da canção que você queria, bastava abrir o Napster, digitar o nome da canção e ela seria baixada no seu disco rígido direto do dele. O Napster foi criado por uma necessidade. Eu realmente queria usar o que eu estava construindo. E ele não estava sozinho. Porque Fanning, um garoto que sequer tinha idade legal para beber na maioria dos estados americanos, estava para provocar um fenômeno e causar uma das controvérsias mais debatidas na história da tecnologia. Hoje em dia, a habilidade de partilhar e acessar todas as formas de conteúdo através da rede é lugar comum. Certo. Mas lá pelo final da década de 1990, isso ainda era um sonho, uma esperança, uma teoria. Mas tudo isso mudaria graças a um universitário de 19 anos chamado Sean Fanning, que estava trabalhando em um software que permitiria aos usuários da rede partilhar suas coleções de discos online. Em junho de 1999, Fanning concluiu o código para o Napster. Era o primeiro programa que ele havia escrito. Ele o distribuiu para uns amigos que conheceram em salas de bate-papo e disse a eles: "Ei, não espalhem por aí." Mas assim que puseram as mãos nele, não conseguiram resistir. Em uma semana, cerca de 10 mil pessoas tinham baixado o Napster, dando início a uma revolução que prometia um futuro no qual as lojas de discos do mundo ficariam mais ou menos assim. Tivemos uma explosão de downloads. A rede começou a ficar doida e, a partir daí, fugiu ao controle. Os universitários, em sua busca eterna por coisas gratuitas, foram os primeiros a contrair a febre do Napster. Nos meses seguintes, o programa estava em todos os campi norte-americanos e, em outubro de 1999, os downloads de MP3 feitos com o Napster ocupavam de 75% a 80% de toda a largura de banda disponível de muitas universidades norte-americanas. Menos de 4 meses após Fanning tê-lo lançado, o Napster tinha ultrapassado a marca de 1 milhão de downloads, tornando-se o software de mais rápida disseminação da história. Para muitos, a equação era claríssima. Napster é igual a música grátis. Mas o que Fanning havia criado tinha implicações que iam muito além da música. Ele criou um meio de transformar usuários de recipientes de informação passivos a participantes ativos e engajados, revelando as suas preferências, partilhando as suas posses mais preciosas e falando com os outros sobre as suas maiores paixões. E no processo, eles estavam se tornando uma das primeiras comunidades autênticas da rede, coisa que incontáveis sites no futuro, desde o Friendster ao MySpace ao Facebook, tentariam ansiosamente se tornar. Era uma daquelas coisas em que algo tão simples quanto ver alguém baixar uma determinada trilha sua e você poder clicar com o botão direito e mandar uma mensagem, falar com ele sobre a trilha, foi o que fez essa coisa se tornar poderosa. Isso não era possível antes do Napster.
Com especuladores do Vale do Silício batendo à sua porta, Fanning juntou suas coisas e foi para o oeste, na Califórnia, transformando o Napster de passatempo a negócio oficial. O futuro do novo serviço parecia brilhante, mas havia só um probleminha. O sucesso sem precedentes do Napster não havia passado despercebido para Hillary Rosen, presidente da Associação Americana da Indústria Fonográfica, uma organização criada para representar os interesses e proteger os lucros da indústria fonográfica. Rosen era conhecida por ser durona e quis dar uma palavrinha com Fanning. Ligamos para o Napster e dissemos: nossa, que ideia genial, mas sabia que é ilegal? E eles: sério, não pode ser ilegal. Bom, ok, talvez seja, mas digam o que quer que a gente faça. E nós, claro, terão de filtrar as canções com direitos autorais do seu site. E como vamos saber se tem direitos autorais? Bom, por exemplo, se é uma canção dos Rolling Stones, é de se imaginar que seja uma canção registrada. Por mais genial e de vanguarda que fosse, para a indústria fonográfica, usar o Napster para trocar arquivos online de graça era o mesmo que entrar numa loja de discos e roubar um monte de CDs. E com milhões de arquivos sendo trocados online todo dia, isso era furto numa vasta e épica escala. O rosto de Fanning agora enfeitava as bancas de jornal dos Estados Unidos e milhões de pessoas aderiram ao Napster. Mas havia nuvens no céu. Zangados por ver a sua música partilhada e distribuída de graça na internet, bandas de rock assustadoras, cabeludas e podres de ricas como Metallica resolveram agir. Assim, Rosen e o RIAA abriram contra o Napster um processo que previa consequências profundas para o papel dos direitos autorais na era digital. Após uma batalha jurídica agressiva e amarga, que aconteceu aqui, no 9º Tribunal de Apelações, com a presença da mídia do mundo todo, em julho de 2001, chegou-se a um veredito. O Napster teria que fechar imediatamente. A indústria fonográfica havia vencido, pelo menos por hora, mas também havia mostrado que era uma força reacionária. Em vez de abraçar o futuro, ela havia entrado em pânico e declarado guerra contra os seus clientes, chamando-os de foras da lei em vez de considerá-los o que eles eram, fãs. Vingada nos tribunais, a indústria fonográfica podia reclamar vitória em sua guerra contra o compartilhamento de arquivos. Ela havia fechado o Napster e mandado Shaw Fanning plantar batatas. E incentivou Steve Jobs e a Apple a criar a loja iTunes, onde músicas eram vendidas a 99 centavos de dólar cada, com uma proteção anti-pirataria que deixou as gravadoras muito felizes. Mas como se perceberia mais tarde, o suposto triunfo da indústria fonográfica parecia mais uma vitória vazia e inútil. O fechamento do Napster impediu o declínio das vendas de músicas? Não. Elas continuaram a sua longa e constante queda em espiral. E fechar o Napster impediu a troca ilegal de arquivos depois? Não. Serviços como o Kazaa simplesmente continuaram de onde o Napster tinha parado, alimentando ainda mais a troca de faixas pirateadas. Ah, tá bom, pode-se dizer que pelo menos os processos mandaram um recado para todo o Vale do Silício em nome de toda a indústria do entretenimento. Um aviso sombrio para os moleques abusados. A troca de material registrado não seria tolerada. Pode até ser, mas parece que esse aviso não teve o efeito desejado. De fato, poucos anos depois, surge uma outra inovação no Vale do Silício, com um jeitão bem parecido com o Napster, exceto por lidar com vídeo em vez de música, e que viria a se tornar muito, muito maior que o Napster jamais tinha sido. Perto da virada do milênio, o Napster revolucionou a distribuição de mídia, inflamou as paixões de milhões de fãs de música, começou a fazer os usuários participarem ativamente na rede, aterrorizou a indústria fonográfica e então foi simplesmente destruído por isso. Embora os tribunais tenham considerado que o Napster infringiu a lei, ele também abriu um novo caminho. Caminho esse que em uma nova leva de inovadores do século XXI logo reclamaria. E o mais conhecido entre esses inovadores, é claro, é o YouTube, que nos últimos 2 anos se tornou uma sensação mundial, em grande parte por permitir o acesso a incontáveis clipes de séries de sucesso da TV, séries produzidas e de propriedade de empresas de mídia gigantes como a Viacom. E como essas empresas reagiram ao empréstimo de seu conteúdo? Bem, recentemente entrevistei Philip Dauman, presidente da Viacom, e o que ele disse sobre o YouTube lembrava muito a controvérsia do Napster. É uma empresa de altíssima qualidade. Tem muitas pessoas muito espertas que podem fazer coisas bem rápido quando querem. E eu acho que até esse momento elas não quiseram, mas talvez queiram no futuro e queiram se unir ao consenso do qual eles
precisam fazer parte. E a evidente infelicidade de Dauman expressou-se de forma jurídica. A Viacom abriu um processo de $1 bilhão contra o YouTube, acusando o site de descaso descarado pelas leis de propriedade intelectual devido ao material registrado que aparece no site. E você pode ficar tentado a perguntar, essa gente não aprendeu nada? E eu a responder, acho que não. Embora o YouTube remova qualquer material registrado assim que o dono solicita, e embora o YouTube esteja tentando criar um sistema mais fácil, parece que os medos de Dauman não diminuíram. Mas fazer o YouTube ceder não será tão fácil quanto fechar o Napster, porque, diferentemente do Napster, o YouTube não é mais uma entidade sem verba. O seu benfeitor tem uma conta bancária enorme. É o gigante das buscas, o Google, que comprou o YouTube no final de 2006. Acho que definitivamente teria sido difícil, para dizer o mínimo, sem usar os recursos do Google, lidar com o nível de, interesse em nossa empresa por parte dos grandes da mídia. O YouTube pode ter se tornado o maior alvo na tentativa da velha guarda proteger os seus flancos. Mas embora o serviço realmente tenha se tornado um lugar onde milhões de pessoas postem e compartilhem material registrado, essa pode não ser a maior ameaça que o YouTube representa para os gigantes da mídia. Acredito que o que está afetando a eles não são só os efeitos da internet. A internet abre novas oportunidades de distribuição que eles não necessariamente controlam. E as pessoas têm a oportunidade de criar o seu próprio conteúdo. E as pessoas estão divertindo a si mesmas. E eu acho que no final o objetivo é esse. Às vezes elas se sentem ameaçadas pelo fato de que as pessoas preferem ver a si mesmas do que ver o conteúdo deles. Desde a sua criação, o YouTube tem estado na vanguarda do movimento pelo conteúdo criado pelo usuário. Ele oferece uma plataforma para as pessoas expressarem a sua criatividade e saciarem a sua vaidade. As pessoas ficaram doidas por ele e postam online incontáveis vídeos, digamos de qualidade muito variável. YouTube não veio sozinho. Com a ascensão de sites como Craigslist e Flickr, Dig e Match.com, postar vídeos online se tornou apenas uma das muitas maneiras pelas quais as pessoas se tornaram participantes ativos numa rede que cada vez mais passou a ser uma via de mão dupla. Compartilhar suas músicas, vender coisas, expor fotos pessoais para arranjar um encontro. Com essa mudança de atitude, instalou-se uma nova era na internet. Uma era em que o conteúdo é criado pelas massas, fruto de sua sabedoria e de sua estupidez. Uma era rotulada como Web 2.0. A frase tem significados diferentes para diferentes pessoas, mas ela nunca teve um teórico tão essencial quanto Fred Wilson. Wilson é um especulador de Nova York, um homem muito rico e banca serviços de vanguarda da Web 2.0 como o Delicious e o Twitter. Ele também é um blogueiro altamente respeitado, com uma audiência imensa de pessoas ansiosas para ler os seus devaneios e saber não só sobre dinheiro e investimentos, mas sobre o significado de tudo. Acontece que as pessoas abrem seus navegadores e acessam a rede. Agora podem realmente contribuir com ela. E também podem participar da experiência da rede, e quer seja contribuindo com conteúdo, ou votando no Dig, ou quem sabe pegando um vídeo no YouTube e colocando em algum outro lugar. Elas causam um impacto diário e significativo naquilo que a rede é. Para mim, essa é a essência da Web 2.0. Todos os filamentos da Web 2.0 se convergem para o novo mundo da interconexão social que nasceu após a falência das empresas .com. Primeiro veio o Friendster, um site de encontros enfeitado que acendeu e caiu rapidamente. Mas em seguida veio o MySpace, fundado em meados de 2003 por dois agitadores de Los Angeles, Chris DeWolf e Tom Anderson. A página do MySpace é muito parecida com o quarto de uma pessoa ou potencialmente o seu apartamento, porque a sua página do MySpace tem cores diferentes, tem música tocando ao fundo, tem fotos dos seus amigos. É muito parecido com o que você pode ter no seu quarto ou no seu apartamento. Ela dá a você uma dimensão real sobre alguém que você normalmente não teria. Assim como aconteceu com o Napster, a popularidade inicial do MySpace teve muito a ver com compartilhamento e acesso a músicas. Na primavera de 2005, o site tinha disparado, atraído 27 milhões de usuários registrados, crescendo a uma velocidade monumental e superando até o colosso de tráfego mensal da rede. Quando passamos o Google em acessos, bom, esse foi um momento significativo do tipo, nossa, nós somos tão grandes assim, sabe? Não parecia certo para nós e para a pequena empresa que a gente tinha. O Google era enorme, estava sempre nos noticiários e quando aconteceu foi um momento muito significativo. De repente, o MySpace virou a propriedade mais cobiçada da rede. Tão cobiçada que, de fato, ela chamaria a atenção das maiores empresas de mídia e de seus mais antigos monstros.
A ascensão do MySpace também anunciaria aquela que promete ser a próxima grande batalha da alta tecnologia. Uma batalha não entre a nova ordem e a velha ordem, mas entre os astros em ascensão do universo da Web 2.0. No verão de 2005, o MySpace estava por todo lado. De repente, todo garoto que você encontrava na rua tinha uma página no MySpace e toda a banda também tinha uma. Hollywood tinha começado a usar o site como veículo de marketing para o seu material. Não era preciso ser nenhum gênio para ver que o MySpace era uma mina de ouro em potencial. Embora gênio seja uma palavra frequentemente aplicada a Rupert Murdoch, o homem que preside o império da mídia global, a News Corp, e que, naquele mês de julho, fez um cheque enorme para comprar o MySpace. No auge da bolha da internet, tive uma conversa com Murdoch sobre as implicações da rede. E o velho a detonou. Todos estão empolgados demais com esse delírio digital, disse ele. A maioria só quer sentar e assistir. Interagir dá trabalho. Eu me lembro de pensar que finalmente tinha encontrado um ponto cego em Murdoch. Mas então, alguns anos depois, ele resolveu comprar o MySpace por 650 milhões de dólares. Será que Murdoch, o deus da antiga mídia, finalmente tinha adotado a religião da rede? Eu acho que não. O que aconteceu foi que o tsunami de interconexão social simplesmente tinha ficado grande demais para Murdoch. E ele calculou que seria melhor tentar pegar a onda do que ser afogado por ela. Mas como a News Corp logo descobriria, na internet, dinheiro não pode lhe comprar amor, nem uma posição permanente de dominância. A próxima novidade sempre está à espreita. E quando o assunto é interconexão social, a novidade é o Facebook. Uma inovação fundada por Mark Zuckerberg, um ex-calouro de Harvard, hoje com 23 anos, e que no Vale do Silício é tido por todos como sendo do mesmo patamar do Netscape e do Google. Uma inovação que tem o potencial para basicamente mudar a rede. Ele começou bem pequeno, montamos a primeira versão do produto em apenas uma semana e meia. Em 2 semanas, 2/3 dos alunos de Harvard estavam usando. E aí todos esses outros alunos de escolas em volta de Harvard começaram a nos mandar e-mail dizendo: olha, você pode abrir uma versão do Facebook na nossa escola? Nós expandimos rapidamente, o mais rápido que pudemos. E aí expandimos para todas as faculdades nos Estados Unidos, para todos os colégios e para muitas empresas. E fizemos de um jeito que todos pudessem se inscrever. E aí, desde então, ele cresceu de 10 milhões de usuários ativos para uns 50 milhões e continua a crescer, duplicando a cada 6 meses. Essa história pode parecer familiar, e de certo modo é. Rapaz cria software em dormitório da faculdade. O software faz sucesso e toma a rede de assalto. Rapaz se muda para o Vale do Silício e ele se une a especuladores. Rapaz acaba na capa da Fortune e ganha tanto dinheiro que você não consegue evitar e o odeia um pouco. Mas Mark Zuckerberg não é um típico rapaz do Vale. O que o diferencia é a totalmente ímpia e praticamente incompreensível escala de sua ambição. É o tipo de ambição que nos lembra de um jovem Bill Gates, que começou com a meta de pôr um PC em cada escrivaninha em todos os lares e escritórios no mundo, e todos rodando com software da Microsoft. Ou o pessoal da Google, cuja meta é organizar e tornar acessíveis todas as informações via Google. No caso de Zuckerberg, a sua maior ambição é criar um serviço que capture a totalidade da conectividade humana. Para criar, pode-se dizer, a máquina definitiva de relacionamentos. O que tentamos fazer no Facebook foi mapear todas as relações que as pessoas têm. E olha que existem bilhões delas no mundo todo. E aquilo que podemos chamar de agregado das relações das pessoas, nós chamamos de rede social. Rede social pode parecer mais um jargão do Vale do Silício, mas não é. Na verdade, é um conceito acadêmico, aquilo que é conhecido como análise de rede social. A ideia básica é que todos estamos unidos por uma rede de relações. Alguns dos elos são diretos e fortes e outros são tênues e fracos. Eu conheço você. Você conhece um cara chamado Fred. E o Fred, por acaso, conhece o Bono. Então, teoricamente, eu estou ligado ao Bono. É aquele lance dos 6 degraus de separação. Todos estão ligados a todos, por mais distante que seja. Agora, imagine um diagrama de todas essas conexões interpessoais. Essa é a rede social. Então, quando Zuckerberg fala em mapear, englobar e replicar online toda a imensidão da rede social mundial, bem, era isso que eu queria dizer sobre ele ser extraordinariamente ambicioso. Contudo, as ambições de Zuckerberg não terminam com a rede social. Ele quer transformar o Facebook no Windows da rede, uma plataforma sobre a qual os criadores de software possam construir aplicativos para tornar o site mais útil e mais completo. E nesse ínterim, desenvolver um novo modelo de propaganda.
O desenvolvimento da plataforma foi uma coisa que aconteceu muito rápido e nos primeiros 4 dias de seu lançamento, essa empresa, a iLike, já havia construído um aplicativo de música e tinha mais de 1 milhão de usuários. E coisas como essa são muito doidas, mas foi interessante ver a velocidade com que cresceu. Embora ainda esteja no início e os aplicativos atuais do Facebook não sejam muito úteis, o potencial dessa plataforma não pode ser subestimado. Esse é um dos principais motivos pelos quais a Microsoft não estava apenas disposta, mas também ansiosa por pagar 240 milhões de dólares por apenas 1,6% da empresa de Zuckerberg no ano passado. Mas se Zuckerberg vai se tornar o novo Bill Gates da rede, é claro que isso ainda não se sabe. Para começar, a sua nova plataforma de propaganda pode fracassar. Além disso, o MySpace não vai desistir sem lutar. Embora o Facebook esteja crescendo a um ritmo surpreendente, o MySpace ainda é maior. E DeWolf e Anderson, com o apoio de Murdoch, planejam enfrentar o Facebook de frente. Portanto, estamos para testemunhar o próximo grande auê da rede. Facebook contra MySpace. Os geeks do Vale contra os espertalhões de Hollywood. Mas mesmo com Rupert Murdoch espreitando nos bastidores, projetando o MySpace o melhor que pode, esse é o novo tipo de luta. Não é a mídia antiga contra a mídia nova, mas o novo contra o novo. 2 inovadores puro sangue da Web 2.0 lutando pela supremacia. Uma batalha na qual os bens criativos mais importantes somos todos nós, os amadores. Qual lado vai vencer? Talvez os dois, ou talvez nenhum. Com a ascensão da Web 2.0, tudo é possível. Há dinheiro circulando, negócios estão sendo fechados, milionários estão sendo criados da noite para o dia. Mas o que acontece hoje também destaca a verdadeira importância da rede que emergiu nos dias do Napster. A maneira como ele deposita um poder fantástico nas mãos de indivíduos. Embora esse poder possa ser transformado em lucro, existem aqueles cujas aspirações são mais profundas, mais altruístas. São as pessoas por trás de sites como Craigslist e Wikipedia. Pessoas que não podem ser compradas. À medida que a mídia tradicional tem observado a emergência da rede de 2 vias, os seus habitantes começaram a imaginar e até temer pelo futuro de suas indústrias e até deles próprios. E entre os mais temerosos estão os meus amigos que trabalham em lugares como este, no do jornalismo profissional, pois nada resume mais as tendências democratizantes da Web 2.0 do que aquela nova forma de expressão que conhecemos como blog. No mundo todo, pessoas comuns estão postando os seus pensamentos, a sua retórica, os seus conhecimentos e às vezes até os seus noticiários na rede. Todos têm alguma coisa a dizer e de repente qualquer um pode ser um cidadão jornalista. Mas os meus amigos repórteres não são os únicos sacudidos por essa ascensão da rede de 2 vias. Os chefes deles estão ficando histéricos também. Agora, antigamente, e até bem recentemente, os editores de jornais podiam relaxar em seus escritórios, tranquilos na sabedoria de que não importava se a economia estava em alta ou em baixa. Eles sempre tinham uma fonte de renda confiável, os anúncios classificados. Mas hoje, esses mesmos editores de jornais não estão nada relaxados. Ao contrário, tremem de medo toda vez que uma palavra é dita. Não, não é internet e não é rede, mas sim Craig. É Craig da Craigslist. Um dos sites mais populares do mundo, que funciona como uma espécie de quadro de avisos online em 450 cidades no mundo todo, completa, com todas as coisas que você tem na seção de classificados de qualquer jornal. Empregos, coisas para vender, coisas procuradas, lugares para alugar, lugares para comprar, oportunidades, serviços e, é claro, anúncios pessoais, muitos deles picantes. E o fato de seus classificados serem gratuitos é o motivo dos editores de jornais estarem nervosos. Considerando a escala e o alcance global da Craigslist, é evidente que a empresa por trás dela deve ocupar uma sede enorme e chamativa no coração do Vale do Silício. E é claro que o homem por trás de tudo isso deve ser um bilionário voraz, feroz, formidável e imponente. Ou talvez não. Aí está ele, Craig Newmark, para ser exato. Um ex-programador fofo e de meia-idade que gerencia esse site livre para usar e livre para postar em seu minúsculo escritório em São Francisco, que já foi seu apartamento. Como Jim Wales, fundador da Wikipedia, a enciclopédia gratuita criada por usuários, Newmark é uma prova viva de que a rede não era só para ganhar dinheiro. É para dar liberdade à comunicação. Compartilhamos alguns valores com praticamente todos em nosso país e talvez com todos no mundo. E funciona assim. Uma vez que você fature o suficiente para viver com conforto e garantir o seu futuro, qual é o sentido de ter mais? Esses são
os valores que nos passam na escola dominical, que aprendemos na nossa criação. E vamos seguindo desse jeito. Estamos numa era em que as pessoas estão começando a perceber que comunidades que supervisionam a si mesmas, podem produzir trabalhos de altíssima qualidade, quer sejam software de fonte aberta ou algo como a Wikipedia, a abertura, a transparência, contanto que você tenha normas sociais estabelecidas que incentivem o bom trabalho e desencorajem as coisas ruins, o produto resultante disso é muito bom. Na verdade, a qualidade da informação na Wikipedia não é uma maravilha. Devido à sua natureza aberta e ao fato de que oferece anonimato a qualquer um que queira adicionar, subtrair ou editar as informações em suas entradas, a Wikipedia é vulnerável ao abuso. Pró-democráticos inseriram as palavras idiota e racista, a biografia de Rush Limbaugh. E pró-republicanos mudaram a entrada da guerra do Iraque e a chamaram de liberação em vez de ocupação. Então, talvez a melhor maneira de pensar na Wikipedia é que ela contém 100 vezes mais informação do que uma enciclopédia à moda antiga, mas tem apenas cerca de 90% de precisão. No geral, não é uma troca muito ruim. Então, contanto que você reconheça que, embora a Wikipedia possa ser um recurso inestimável, ela não deve ser considerada definitiva, nem considerada infalível. A Wikipedia e a Craigslist demonstram, e o espaço cibernético deixa evidente, a rede nos pertence. Ela nos deu um megafone através do qual podemos gritar o nosso ponto de vista, por mais que seja ou não maluco, trivial ou profundo, para exibir a nossa criatividade para os amigos, família e para totais estranhos, para acessar a mídia do jeito que queremos e dizer o que quisermos. O que estamos vendo agora é o fluxo de poder de um grupo relativamente pequeno de pessoas, de qualquer um que queira o seu pedacinho de poder através da rede. Nós passamos por aquela bolha.com quando começou a parecer que a internet só teria anúncios em pop-up e venda de comida de cachorros e coisas assim. Então isso remonta a uma era anterior. Agora, qualquer um pode chamar sua atenção. E isso importa. Há problemas com ela, mas essa é uma grande onda de democracia. Isso quer dizer que a rede finalmente está se tornando aquilo que os seus criadores sempre quiseram. Uma coisa que as grandes empresas nunca poderão controlar. O meio de expressão do povo. Você não acredita em mim? Pergunte ao cara que a inventou. Originalmente, a ideia da rede é que ela seria uma via de mão dupla com a qual eu poderia contribuir. E na última década, a rede não fez isso, mas estamos retomando a ideia de uma rede de mão dupla. Então, o fato de ser um espaço onde as pessoas podem escrever um blog e contribuir para uma wiki é muito empolgante para mim, porque trazem a pessoa comum de volta como autor. Versão brasileira, DPN Santos. E quanto ao futuro? Para onde a rede vai? Bem, se eu pudesse responder a isso com exatidão, seria um bilionário. E com certeza, sob nenhuma circunstância, partilharia essa informação com você. Mas o que eu sei é a direção geral das mudanças que estão por vir na rede. Maior, mais veloz, mais social, mais penetrante, mais consumidora, mais envolvente. E quer gostemos ou não, a rede tomou vida própria. Ela é autocatalítica. Os dominós iniciaram a sua reação em cadeia, mas ainda restam muitos a cair.